Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos em mais um episódio do Isso Pode Ajudar. Hoje com a doutora Núria Margalef, que é médica geriatra, e com a Natália Silveira, que é terapeuta ocupacional. E o assunto do mês é sexualidade. Vamos falar dos 60 a mais, evidentemente, que é um assunto cheio de tabus, mas que está presente na nossa vida. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui e contribuir com todos o conhecimento de vocês. Doutora Núria, sexualidade na terceira idade. É um tabu social, mas ela acontece. Sim. Como que acontece lá no consultório? Conta pra gente. Então, como você disse, a sexualidade é um tabu na terceira idade. A gente vem de uma cultura em que acredita que a partir dos 60 anos nos tornamos todos assexuados. Sim. Né? E isso não é uma verdade. Principalmente hoje em dia, que os pacientes 60 a mais não são mais aqueles idosos de antigamente. São os novos idosos, os que vão para academia, né? Os que se alimentam bem, os que dirigem, os que trabalham, os que cuidam dos netos. Então, eles têm uma vida ativa, viajam, têm uma vida ativa muito maior do que eram os nossos avós, né? E com isso, as demandas da sexualidade aparecem no consultório. Homens e mulheres que querem ter agregado à sua vida qualidade de vida, a sexualidade faz parte da qualidade de vida, né? Então, a gente tem essa demanda muito presente no consultório. É claro que sexualidade nós estamos abrangendo de uma forma ampla, não é sexo, é sexualidade. Sexualidade. Diferencia aí para todos, pra gente poder compreender melhor. Sexualidade, quando a gente fala em sexualidade, as pessoas tem esse tabu exatamente porque acreditam que está muito ligada ao sexo. Sexualidade é uma característica inerente do ser humano, tá? Está muito ligado à qualidade de vida, porque o fato de você ter uma intimidade com outra pessoa, não necessariamente o sexo, mas o carinho, a parceria, o afeto, a intimidade dessa pessoa te conhecer, isso faz com que você tenha uma melhora na sua autoestima, no seu valor próprio. Então, isso é muito inerente dos casais que principalmente estão há muito tempo juntos, né? Você pode até não ter uma relação sexual, mas você tem a afetividade, você manifesta a sua sexualidade de outra forma. Uma carícia, um beijo, leva para jantar, vai no cinema, segura na mão. A gente vê vários idosos aí que às vezes tem 90 anos, um segurando na mão do outro, dá uma bitoquinha, aquilo também é sexualidade. Não necessariamente relação sexual, mas hoje em dia a gente tem muitos idosos que têm relação sexual também e pedem ajuda da gente porque vão viajar e querem namorar o marido, querem namorar a esposa e têm uma vida super boa, porque os filhos já cresceram, já saíram de casa e agora eles têm uma liberdade que antes com os filhos pequenos não tinham, né? Então eles passam a viver de novo como um casal de namorados. E eles tocam no assunto abertamente no consultório, tirando dúvidas. O que a gente percebe muito você tem que dar esse espaço, né? O que eu percebo muitos dos colegas médicos, eles têm a dificuldade, também têm o tabu de tocar no assunto. Sim. Quando você passa a tocar no assunto, o paciente se sente à vontade para falar. Se você não der a oportunidade dele falar, aí ele não toca no assunto. Ter a sensibilidade para abordar esse paciente. Exatamente. Eu acho que quando você vai atender também o seu paciente, se você não abordar determinados temas, ele também não consegue. Não aparecem. Não aparecem. Fica o profissional pensando no tema, o paciente também, e ele não é tocado. Não consegue falar, né? Eu tenho paciente homem que às vezes vai ao urologista e não leva a questão de sexualidade ao urologista, traz para mim. Ele não toca no assunto. Não toca. E aí você pergunta, mas o senhor não foi no urologista? Fui, mas eu fui só para ver a próstata. Tá. Então, você percebe porque talvez o colega não tenha dado a chance para ele. Pelo senso comum, o urologista é quem deveria tocar nesse assunto. Assim como um ginecologista tocar um assunto para mulher. Sim. Mas eu vejo que também tem muitos ginecologistas que têm essa dificuldade de tocar nesse assunto porque a pessoa já tem 70 anos, 80 anos, se sente constrangida. Entende? Quando a gente traz esse assunto para dentro do consultório de geriatria, eles se sentem à vontade, porque eu coloco isso no meio da conversa, como você dorme, como anda a sua memória, tomou vacina, não tomou, como anda namorando o marido, como é que tem sido, tem tido dor, não tem tido dor. Então, isso te deixa mais à vontade.
né? Muitas vezes, se eu até se tá acompanhado de filhos, eu quero que o filho saia um pouquinho pra gente conversar um pouquinho a sós, muitos pedem para sair. Outros não, outros ficam à vontade, mas os filhos ficam um pouquinho constrangidos. Ficam constrangidos, né? Como se a mãe não transasse. Porque mãe ainda tem aquela imagem. Mãe é uma coisa um pouco imaculada, né? Sim. E a questão de orientações gerais, doutora Núria, rola orientação de lubrificação, Sim. né? Porque a gente sabe que após uma determinada idade, tem uma perda de lubrificação natural. Conta pra gente, como que é essa orientação de forma geral? Geralmente a gente pergunta muito, tanto para os meninos como para as meninas, como é que tem sido, né? Como é que eles têm abordado. Tem casais que falam que não tem mais relação sexual, mas que tem sua sexualidade preservada de uma outra forma. E tem os pacientes que dizem que tem relação sexual, mas que tá difícil. E aí eu sempre pergunto aonde está a dificuldade. A grande maioria das meninas é a parte da lubrificação, porque realmente conforme entra na menopausa, a gente tem toda uma atrofia do aparelho genital, e isso acaba trazendo um ressecamento mesmo, e aí na hora da penetração você acaba tendo dor. Não dor só nas meninas, mas nos meninos também. Né? Então é importante você orientar sobre lubrificação, orientar que quanto mais o estímulo você tiver, então o namoro antes, isso também ajuda tanto os meninos que têm um tempo para ereção também mais lento do que quando a gente é mais jovem. Então é importante você dizer que as preliminares são muito importantes e que dentro dessas preliminares você pode usar o lubrificante, né? Os meninos, por exemplo, podem usar uma camisinha que já tem um lubrificante também, e isso facilita bastante. Tá? Então, a gente acaba falando sobre usar brinquedos eróticos, por que não, né? Então, a gente fala, olha, às vezes você usar outros estímulos, até os brinquedos eróticos, se você tem vergonha de ir até um sexy shop, compra pela internet, né? Hoje em dia, os netos são super presentes nessas coisas e adoram saber que vô e vó namoram. Os filhos não, mas os netos sim, né? Então, os netos acabam ajudando. Pede para... Tem algum neto? Ah, tem meu neto. Então, pede para o neto compra para a senhora na internet, chega lá na casa dele, ele traz, ensina como é que usa e acaba virando uma grande brincadeira, sabe? E eles levam com mais leveza, exatamente porque a gente traz com essa leveza. Sim. E a abordagem no consultório, ela vai de forma personalizada, né? Porque alguns pacientes não se incomodam de não ter mais a relação sexual. Sim. Tem a sexualidade bem estabelecida de outras formas. Sim. E os que se incomodam é que são mais abordados nesse assunto. Exatamente. Quando você percebe que o paciente, ele mesmo fala que o sexo em si não tem essa importância para o casal, a gente acaba não usando o brinquedo ou o lubrificante, a gente acaba falando, não, mas é importante sair para jantar, é importante sair junto, só vocês dois, é importante ir para um cinema, para um teatro, valorizar a sexualidade, o carinho, né, essa parceria de uma outra forma. Né? Então é sempre importante você mostrar para o casal que mesmo que não tenha sexo, isso não quer dizer que você não precise ter sua sexualidade, porque isso é importante tanto para o homem como para a mulher. Sim. Né? Você se sentir amado, você se sentir tocado, o beijo na bochecha, o levar um café, essas coisas, tudo isso faz parte da sexualidade, né? Isso é o que mantém a intimidade de um casal. E se a gente parar para pensar, depois que os filhos crescem e os netos crescem, porque muitos acabam cuidando dos netos, os netos crescem, quem é que sobra? Somente o casal. Somente o casal. Então, é importante que eles entendam que essas coisas precisam ser também trabalhadas, né? Essa afetividade entre os dois precisa ser trabalhada. Não necessariamente o sexo em si. Né? Às vezes só uma carícia, um afago, um pentear um cabelo, você levar um café na cama, tudo isso faz parte, né? E torna o casal muito mais leve e eles são mais felizes. Que faz parte da qualidade de vida, autoestima, longevidade. Longevidade, qualidade de vida. Aqui. Hoje a gente sabe que trabalhar a sexualidade diminui muito o índice de depressão. Né? Então, isso faz parte da qualidade. E se o seu parceiro te faz se sentir amado, você vai querer se cuidar mais. Sim. Né? Você vai querer estar com o cabelo arrumado, você vai querer ir arrumar a unha, você vai querer comprar uma roupa nova. E isso para os dois lados. Né? Então, você não trabalhar isso é você também se tornar uma pessoa apagada. E isso traz infelicidade e junto as doenças que vêm junto com a infelicidade. Né? Ou não querer fazer uma atividade física. Para que eu vou fazer?
Pra que eu vou cuidar do meu corpo? Para que eu vou cuidar de mim? Ninguém presta atenção em mim. Então, a sexualidade é muito importante. A gente tem que começar a olhar a sexualidade com o olhar de que ela faz parte do envelhecer com saúde. E dentro do consultório, doutora Núria, falou de autoestima, falou de, querendo ou não, de vaidade, as mudanças do corpo, em especial ao público feminino. A cobrança são as mesmas cobranças ou é uma coisa mais branda, elas compreendem que é outra fase? Como que é? Eu acho que depende muito da faixa etária em que está o paciente. Os pacientes mais jovens, as mulheres principalmente, tá? Eu acho que o envelhecer para a mulher é sempre mais duro do que o envelhecer para o homem, né? Eu sempre falo isso. Os homens, eles vão envelhecendo, eles vão ficando charmosos, inteligentes, interessantes. As mulheres vão ficando velhas. Socialmente, culturalmente, duro, né? Graças a Deus, as mulheres que estão aparecendo hoje na mídia estão fazendo a gente mudar esse pensamento, graças a Deus, né? E também mulheres estão lindas, belíssimas e não estão querendo mais parecer uma menina de 18 anos. Principalmente porque uma mulher de 60 nunca vai ser uma menina de 18. E aí começa a fazer determinados procedimentos e deixa de ser bonita, a beleza que ela mesma tem. Eu percebo que os casais que estão juntos há mais tempo, essa coisa do físico não interessa tanto. Tá. Eles têm mais a afetividade mesmo. Né? É o vínculo. Querer que o outro esteja feliz, é o vínculo. É um amadurecimento dessa autoestima, né? E o amadurecimento da relação. Da relação. Né? Os vínculos se fortalecem e aí essa casca que você sabe que está envelhecendo não interessa, porque eu gosto é de você e não do que você aparenta. Tá? Eu percebo que nos pacientes mais jovens isso ainda é uma coisa que traz um certo sofrimento. Então, nas mulheres mais jovens, essa coisa de ainda querer parecer muito jovem é mais sofrido do que as mais velhas. As mais velhas, elas conseguem valorizar a beleza delas de outra forma. Elas querem se mostrar mais cultas, mais interessantes. Então, elas valorizam a beleza delas de uma outra forma. Você consegue conversar até de outras coisas. É até mais engraçado quando você percebe no consultório. Às vezes você pega uma mulher de 40 anos que nem entrou na menopausa ainda, né? E ela está preocupada em tomar o colágeno, em que dermato que ela vai para fazer o botox, como é que ela faz. Ela está preocupada ainda na aparência externa. Você pega uma mulher de 70, não é que ela não se preocupe, mas ela fala, doutora, tem algum creme que eu posso ficar com a pele mais hidratada? Ela está muito ressecada, mas o que a senhora me recomenda para eu poder conversar? Em que grupos eu posso participar para ter mais amigos? Você percebe que os valores mudam. Sim. Então, as conversas também mudam. Então, a sexualidade muda. A gente percebe hoje em dia que a pessoa de 40 anos está fazendo menos sexo do que a de 70. Jura? Muito menos, porque a de 40 está preocupada com a sua aparência externa e a de 70 está preocupada só com o seu bem-estar. E hoje em dia a gente tem muitos casais de 60, 70 anos que namoram mais do que os filhos recém-casados. Olha que bacana. Sim, porque você está numa outra fase da sua vida. Você começa a apreciar coisas que quando você tem 40 e você está no auge da sua profissão também, você está com tanta correria, filhos pequenos, correndo com as coisas do trabalho. Contas e milhões de coisas que você não consegue prestar. A sexualidade fica meio de lado. Quando você tem 70, você já pode viajar junto. Vocês vão namorar. Então, sei lá, vocês vão fazer uma viagem juntos, estão só vocês dois. Aí vocês tomam um vinho, vocês dão risada, vocês vão numa peça de teatro. A sua vida se torna mais leve. Tem uso também da tecnologia, né, doutora? O casal moderno, ele fica muito antenado no celular. Sim. E um casal pós-60, ele usa, mas não é tanto. Ele interage de uma outra forma. É aquela velha frase, meus filhos já estão criados, tô sossegado, já posso E eu curtir acho a que o vida. amadurecimento, ele leva a uma coisa que é você perceber que estar com outra pessoa é mais interessante do que você estar com o celular. Com certeza. Ou trocar a relação entre dois seres humanos é muito mais interessante do que o celular. Então, você vai envelhecendo e você realmente vai mudando a sua maneira de olhar o mundo. Você começa a apreciar outras coisas, né? Você começa a perceber que o celular é bacana, mas não nessa velocidade E não substitui a interação. Não né? substitui. Essa evolução dos 60 mais com a sexualidade, qual a sua opinião? É a mudança de comportamento com reposição de hormônios ou é uma mudança social mesmo com a base de conhecimento do que se tem hoje? Eu acho que é uma junção das duas coisas, tá? Hoje a gente tem toda uma parte da medicina
que auxilia principalmente as mulheres, porque com o envelhecimento as mulheres, como eu falei, elas sofrem mais do que o homem. O homem, é muito difícil o homem que acaba tendo uma alteração hormonal. Então, o homem, ele acaba levando sua sexualidade por muito mais tempo. Tanto que até bem pouco tempo atrás, a gente via os homens, quando chegavam por volta dos 50, trocando as esposas de 50 por mulheres de 25. Porque a sexualidade deles estava todo vapor. E a de 50 entrava na menopausa e para ela não restava nada. Acabou. Ela tinha uma relação sexual dolorosa, ela se sentia desinteressante, ela tinha todas umas alterações hormonais que não conseguiam ser repostas, e com isso aquela relação de casal acabava. E ele também não sabia lidar com essa situação. Né? Com o passar do tempo, toda a tecnologia foi mudando. Então, hoje, as mulheres já sabem que podem fazer reposição hormonal. Muitas mulheres já sabem que podem estimular toda a sua parte genital com um tratamento de laser. Sim. Então, isso melhora muito. Melhora a incontinência urinária, melhora a dor na relação sexual, melhora a elasticidade vaginal. Então, os homens acabaram percebendo que eles não precisam trocar. Primeiro, porque uma mulher de 50 anos, 60 anos, ela é muito mais interessante do que a de 25. Com certeza. Sim. Porque ela tem toda uma bagagem de vida que a de 25 ainda vai aprender. Né? Não diminuindo as de 25, mas são mulheres em fases diferentes. Sim. Né? E que agora ele não precisa mais. Ele pode unir o útil ao agradável. A mulher extremamente sábia, inteligente, que tem uma vivência e que mantém a sua parte sexual super ativa. E como eu te falei, hoje em dia as mulheres da mídia têm falado muito a favor disso. Né? Mulheres, façam reposição hormonal, mulheres se cuidem, mulheres valorizem. Não interessa se você é gordinha, magrinha, baixinha ou alta, o importante é se sinta bonita, se valorize com o que você tem. E isso tem feito muita diferença, porque a gente sabe que culturalmente é isso que faz a diferença, né? Por exemplo, nós estarmos conversando sobre isso vai fazer muita diferença para muita gente. Que fala, então não é vergonha falar sobre sexualidade. Não, de forma alguma. Né? Sim. Eu posso chegar para o meu médico e comentar com ele, então. Eu não vou passar vergonha, né? Isso aqui que a gente está fazendo é muito importante, né? Porque as pessoas ainda têm essa coisa, é cultural ainda, né? Essa coisa, nossa, mas eu posso tocar num assunto até aonde, né? Aonde eu não vou estar sendo deselegante e aonde o médico não vai achar, por exemplo, que eu tô tendo um distúrbio psiquiátrico. Eu com 70 anos querendo namorar meu marido. O que ele vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? Porque eu sou uma velha assanhada. Trocar de médico. O que ele vai achar que eu faço com meu marido? Eu vou achar que a senhora é maravilhosa. Eu Né? também. Tenho a achar mesma que a senhora é opinião. maravilhosa. Esclarecida. Você falou de alguns ajustes que a mulher tem e que bom que tem disponível, né? Sim. Reposição de hormônios, questão de pompoarismo também não foi falado, né? Verdade. Tem o laser. Exercício de Kegel. Como? Conta aí pra gente. Exercícios de Kegel, que são Conta pra o gente. assoalho pélvico também. Opa, derrubei, Né? gente. E Continua ajuda no gravando, trato normal. urinário, ajuda na lubrificação. Conta mais. Conta Todas mais. as mulheres que têm essa Sim. disfunção, porque quando hoje, né, no mundo de hoje, quando eu falo uma mulher na menopausa, Uhum. a configuração é totalmente diferente. Sim. Né? Uma mulher menopausada, na cabeça de muita gente ainda vem aquela vozinha no fogão mexendo a polenta, e essa é a mulher menopausada. Não, uma mulher ativa, com filhos pequenos, uma mulher que faz atividade física, essa mulher também pode ser uma mulher na menopausa. E além das reposições hormonais, atividade física, temos os exercícios para o assoalho pélvico, que ajudam muito nas disfunções. Tem uma síndrome na menopausa que chama geniturinária, né, doutora? E essa síndrome geniturinária causa muitas questões de vergonha sexual para a mulher. Então, além da reposição hormonal, tem a fisioterapia pélvica, com os exercícios de Kegel, o pompoarismo, o laser íntimo, tudo isso junto. Uma coisa que hoje em dia se fala muito é sobre o Pilates. Pilates. Vamos fazer Pilates para melhorar a coluna, melhorar o abdômen, melhorar a qualidade de vida, né? Como atividade física. Coisa super interessante. Pilates ajuda muito para a mulher na fase da menopausa, porque ela trabalha muito o assoalho pélvico. Sim. Então, grande maioria das mulheres que vão para fazer aula de Pilates, elas melhoram incontinência urinária, sua parte sexual, e isso é super bacana, ninguém fala. Então, não tô fazendo propaganda do Pilates, mas funciona, Mas muito funciona. bacana. Que ajuda. É muito legal. Que fortalece mesmo. É, E as mulheres pensam que fisioterapia pélvica é algo de outro mundo, ou que precisa muita coisa, que vai onerar muito, mas existem exercícios ensinados em redes sociais, no YouTube, que já podem Sim. ajudá-las.
Já tive uma paciente que falei, não, no YouTube tem. Né? Sim, Pode e são procurar. coisas simples que Sim, se podem ser simples, feitas que em podem casa. ajudar. Por exemplo, uma coisa que você falou até do pompoarismo, né? Sim. Uma coisa bem interessante que às vezes as mulheres, quando elas vão envelhecendo, vão perdendo a rigidez muscular da parte pélvica. Então, às vezes, algumas mulheres deixam de fazer relação sexual porque na hora que vão ter relação sexual, primeiro, elas não têm aquela contratura que abraça o pênis e que traz prazer tanto para o homem como para a mulher, e às vezes fazem barulho. Né? Os flatos, como se fosse uma que chama, flatulência, os como se estivesse flatos. soltando gases, só que pela vagina. E isso para a mulher é extremamente constrangedor, porque faz barulho, como se estivesse soltando um pum, Sim. tá? Isso, com a fisioterapia pélvica, com o pompoarismo, você melhora, porque você melhora a contratura pélvica e isso não acontece. Então, a musculatura pélvica é como a musculatura do braço. Tem que ser trabalhada. Sim. Você pode trabalhar. Então, assim, se você quer o bumbum na nuca, tem que pensar que você também quer uma menininha bonita, saudável, esperando o seu menininho. Então, tá certo. Meninas, eu vou chamar um intervalo e voltamos já. Perfeito. Olá! O creme Geriaderm AGE é o segredo para uma pele radiante e rejuvenescida. Você sabe o porquê? Especialmente desenvolvido para atender às necessidades da pele madura. O creme Geriaderm AGE vai além da hidratação tradicional. Com uma combinação poderosa de hidratantes e nutrientes, o creme Geriaderm AGE, ele penetra profundamente para nutrir a pele de dentro para fora, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas. Sua fórmula avançada ainda ajuda a fortalecer a estrutura da pele, promovendo elasticidade e firmeza. Dê adeus à pele seca e à pele sem vida. E dê as boas-vindas a uma pele visivelmente mais jovem e mais saudável. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais perto de você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Pessoal, estamos de volta com a doutora Núria Margalef e com a Natália Silveira. Doutora, qual dica chave para o 60 mais que quer ativar a sexualidade? Minha dica é namorar. Tem que namorar. E quando a gente fala namorar, não é só sexo, é namorar. Sair para tomar um sorvete, ir no cinema, convidar sua esposa ou seu esposo para sair para jantar. Isso é importante. Isso é começar a trabalhar a sua sexualidade. O resto vai fluir normalmente. Vai fluir normalmente. Natália? Se abram com seus médicos. Muito importante. Importante para que vocês possam atingir essa qualidade de vida, essa qualidade de sexualidade. Se abram com seus médicos, com seus profissionais de saúde, eles vão poder ajudar. Orientar sem julgamentos. Sem julgamentos. Doutora, como fazemos para te achar? Eu vou deixar minhas redes sociais, meu telefone, e aí podem entrar em Lá contato. na Clínica Sinapse. Exatamente, vai ser um prazer. Muito obrigado por ter Obrigada, vindo. eu que agradeço. Natália? O contato deve estar passando por aqui, o telefone. Isso. E pode me achar na minha rede social. É natalia.bruno. Perfeito, obrigado por ter vindo. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou lá no meu Instagram, edivaldo.toledo. E aguardo você. Até semana que vem. Tchau, tchau.